E aí, galera do Universo Educação, beleza? Hoje a gente vai desvendar um mistério da literatura brasileira, o pré-modernismo. Sabe aquela fase que todo mundo fica na dúvida se foi um movimento literário ou só uma galera revoltada escrevendo umas verdades? Pois é, mas uma coisa é certa. Esses autores prepararam o terreno para a Semana de Arte Moderna e mudaram tudo. Então, bora mergulhar nessa história. Para entender o pré-modernismo, a gente precisa voltar no tempo, lá para o comecinho do século XX, entre 1902 e 1922. O Brasil tinha acabado de virar república, mas a coisa já estava tensa. Rolou revolta da vacina, revolta da chibata, guerra de Canudos, guerra do contestado. Um caos. Enquanto cidades como Rio de Janeiro e São Paulo tentavam imitar Paris, com avenidas largas e bondes elétricos, o resto do Brasil, o Brasil profundo, vivia na pobreza, na seca, completamente abandonado pelo governo. Foi essa contradição gigante que virou combustível para uma nova geração de escritores. Eles olhavam para a Europa, que estava entrando na Primeira Guerra Mundial, e começaram a se perguntar: será que copiar tudo de lá é a melhor ideia? A resposta foi um sonoro não. E aí surgiram os autores que queriam mostrar o Brasil de verdade, com todas as suas feridas abertas. Mas afinal, o que é esse tal de pré-modernismo? Pensa assim, não é um movimento com regras fixas, tipo o romantismo ou o parnasianismo. É mais uma fase de transição, com autores de estilos bem diferentes, mas que tinham objetivos em comum. Primeiro, um regionalismo forte. Eles começaram a escrever sobre o sertão, o subúrbio, a favela, lugares e pessoas que a literatura chique da época fingia que não existiam. E segundo, denúncia social na veia. Desigualdade, racismo, miséria. Eles não estavam para brincadeira e usaram a caneta para escancarar os problemas do país. Esses caras foram os verdadeiros batedores, preparando o caminho para o modernismo de 1922, ao questionar a linguagem super difícil e os temas europeus que dominavam tudo. Vamos conhecer os protagonistas dessa revolução, começando por Euclides da Cunha, o engenheiro das palavras. Ele foi cobrir a Guerra de Canudos como jornalista e voltou de lá completamente chocado com o que viu. Em vez de uma reportagem simples, ele escreveu a obra-prima Os Sertões. É um livro gigantesco, dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Euclides usou ciência, geografia e sociologia para provar que o massacre do povo de Canudos foi fruto de preconceito e ignorância do governo. É dele a frase icônica: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. A linguagem é difícil, não vou mentir, mas a denúncia dele foi fundamental. Agora se liga no Lima Barreto, o cronista dos excluídos. Um dos primeiros grandes escritores negros do Brasil, ele sentiu na pele o preconceito, lutou contra o alcoolismo e viveu na pobreza. Mas a sua literatura, absolutamente revolucionária. Enquanto a elite escrevia com um dicionário na mão, Lima Barreto usava a linguagem do povo, simples, direta, coloquial. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele conta a história de um nacionalista que ama o Brasil, mas o Brasil não ama ele de volta. Em Clara dos Anjos, denuncia o racismo e o machismo. Lima Barreto deu voz ao subúrbio, à gente comum, e escancarou as injustiças que a literatura oficial ignorava. Um gênio! E quem disse que Monteiro Lobato é só o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Antes de criar esse universo mágico, ele lançou Urupês, um livro de contos que apresentou ao Brasil o Jeca Tatu. O Jeca não era só um caipira preguiçoso, ele era um símbolo do brasileiro do campo, abandonado pelo governo, doente e sem acesso à educação e saúde. A crítica de Lobato era afiada. Além disso, ele foi um dos primeiros a usar uma linguagem genuinamente brasileira, sem frescuras. Um visionário polêmico, mas essencial para nossa cultura. Para fechar essa turma, temos Graça Aranha, que em Canaã falou sobre imigrantes alemães no Espírito Santo, discutindo a formação da identidade brasileira.
E do outro lado, tínhamos os clássicos resistentes, como Coelho Neto e Rui Barbosa. Eles mantiveram um estilo super rebuscado, parnasiano, mostrando que essa transição não foi homogênea. Tinha gente inovando e gente apegada à tradição. Então, por que o pré-modernismo é tão importante? Porque ele mostrou o Brasil de verdade, com toda a sua complexidade. Ele transformou a literatura em uma ferramenta de denúncia social e, o mais importante, abriu as portas e preparou o terreno para a grande revolução do modernismo de 1922. Sem esses autores corajosos, a Semana de 22 não teria o mesmo impacto. E aí, curtiu essa viagem pelo pré-modernismo? Essa fase merece muito nosso reconhecimento. Se você chegou até aqui, já sabe, né? Deixa aquele like esperto para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve aqui no Universo Educação e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilha com a galera que está sofrendo com literatura na escola. Comenta aqui embaixo qual desses autores você achou mais incrível. Valeu pela sua atenção e até a próxima. Universo Educação expandindo o conhecimento, um vídeo de cada vez.